Quem tem o prazer de vos cumprimentar com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o teu irmão, evangelista Nildo Santos de Souza, que congrega na Igreja Pentecostal Deus e Amor de Vitória do Espírito Santo. Fica situada Avenida Santo Antônio, 366, Volta de Caratuíra. Irmãos, através deste eu venho relatar um testemunho de arrebatamento. Foi na data de 21 de janeiro de 1995. Antes desta data, eu digo nós porque nós estávamos em cerca de 15 a 20 irmãos. Nós subimos ao monte e Deus, por tua misericórdia, usou um daqueles irmãos que orávamos ali, por divina revelação do Espírito Santo, o nosso irmão Ezequias. E ele falou-me que tinha um irmão ali em nosso meio, que Deus iria arrebatá-lo. Terminou a oração, nós fomos para os nossos lares. E nessa data de 21 de janeiro de 95, eu recebi o convite de pregar a palavra de Deus ali no bairro onde eu moro, bairro de Cariacica, Vale dos Reis. Então, irmãos, eu preguei a palavra de Deus, foi uma bênção. Nós fomos para os nossos lares e eu não sabia que era aquele dia, aquela noite, que o Senhor Jesus reservou para mim, o arrebatamento. Fomos descansar, como de costume, e quando de repente eu senti uma mão me tocar ao lado direito. E o anjo do Senhor falou-me: vamos, tenho pressa. Eu olhei para o relógio, era cerca de 0h da noite. E eu perguntei ao anjo: para onde nós iremos? O anjo não respondeu nada. Fiquei de pé e de repente eu me via vestido com um manto branco até os pés e o meu corpo deitado na cama. Eu não vi por onde passamos, eu não vi por onde entramos. Eu senti descendo. Então me deparei com um lugar que eu não conhecia. Eu nunca tinha visto aquele local. De repente, o anjo, eu e o anjo, nós mantínhamos contato por pensamento. E de repente,
eu cheguei em um local que era uma imensa caverna. Olhei para o teto, aqueles pontões de pedras. Olhei para as laterais, pedras. Olhei para baixo, tinha uma lama. E minava uma água podre. Quando eu perguntei ao anjo: aonde estamos? Eu mantinha contato com ele pela mente, porque eu não via o anjo. Eu só sentia aquele calor do fogo celestial ao meu lado direito. E o anjo me respondeu: aqui é o inferno. Eu fiquei turbado, temeroso. De repente o anjo me deu ordem: olha para baixo à tua direita. Olhei e contemplei uma cena horrível de um monte. Este monte não era formado de pedras, nem areia, nem terra. Era formado de corpos humanos, parte de corpos humanos, braço, pernas, troncos, etc. E o anjo falou-me: não temas, eu estou contigo. Que eu queria retornar o olhar para não olhar aquela cena, mas o anjo falava: não temas. E ele falou-me: tenho muita coisa a te mostrar. Eu olhei para baixo, para os meus pés não tocavam naquele solo. E o anjo transmitiu-me novamente: vamos em frente, tenho muita coisa a te mostrar. Fomos em frente, irmãos. Eu pensei que eu ia dar os passos, mas não foi necessário. Fui voando. Então, meus irmãos, quando eu olhei à minha esquerda, a primeira entrada era tipo uma porta colonial, arredondada. E o anjo falou assim: pare, olhe para dentro. Olhei, irmãos. Eu senti arrepios. Fiquei temeroso em ver aquela cena de legiões e legiões de demônios, uns de pé, outros deitados, outros sentados. Os demônios que estavam de pé, eles usavam umas ferramentas, como lanças, flechas, etc. Só que em cada ponta daquelas lanças tinha ferrolhos de fogo. E os demônios que estavam de pé, eles vinham para castigar aqueles outros demônios que estavam acorrentados, algemados. E eu, contemplando aquela cena, eu queria retornar o olhar, mas o anjo falava: não temas, contempla. Irmãos, e naquele exato momento, o Espírito Santo me deu a revelação:
que aqueles demônios que estavam sendo punidos são os demônios que vêm à terra para fazer o mandado de Satã. Eles chegam aqui na terra e não conseguem a fazer a obra, que é matar, roubar e destruir. Quando eles retornam lá para o abismo, eles são punidos, castigados. O Espírito Santo me deu a mensagem. Quando eu contemplando aquela cena, o anjo falou-me, vamos em frente. Tenho muita coisa a te mostrar ainda. Na minha esquerda, a segunda entrada, o anjo falou-me, pare, olhe para dentro. Olhei, irmãos, uma cena mais horrível que eu contemplei ali. Eram almas e corpos humanos já sendo punidas, sendo castigadas. Oh glória! E aí, irmãos, todas as vezes que eu falo sobre essa cena, me emociona, porque eu queria ir lá naquele local onde as almas estavam para ajudá-las a sair dali, porque são gritos, é sofrimento atroz, é gritos horripilantes. E da mesma forma que os demônios estavam lá na primeira cena, estavam também castigando as almas. Eram gritos horripilantes. Então, irmãos, quando eu pude perceber que muitas almas gritam, blasfemam, me tira daqui, ai, socorro, eu queria ir lá, mas sem ordem de Deus não podemos ir ajudá-las. Eu contemplei do outro lado almas em uma lama, afundeadas até o pescoço, só com a cabeça do lado de fora daquela lama. E eu pude definir quem era masculino ou feminino, porque pelos gritos, pela voz, e eu pude perceber que todas as almas lá são carecas, não tem cabelos, não contém cabelos. E cena horrível, horrível mesmo. E muitos demônios castigando elas com as mesmas ferramentas, as mesmas lanças, os mesmos ferrolhos de fogo, e elas gritando. E o anjo falou-me, vamos em frente, tem muita coisa para mostrar ainda. Vamos em frente. E chegou à frente, o anjo falou-me, olhe para baixo à tua direita.
contemplei, irmãos, um tremendo demônio esqueletizado, agachado, com a cabeça baixa e com um objeto nas garras. Ele era todo esqueletizado, até as asas esqueletizadas. Quando de repente ele percebeu que eu estava ali na frente dele, ele se colocou de pé e me olhou. Eu pude contemplar os olhos dele, é como se fosse olhos de zumbi. E tudo isso se declarou para mim que os demônios estão em trevas. Quando de repente, irmãos, ele se ajeitou e levantou aquele objeto para o alto e levou em direção à tua boca e mordeu aquele objeto. Até então eu não pude identificar o que era que ele segurava. Quando ele suspendeu o objeto, eu pude discernir o que era. Era um braço humano. E ele rasgou aquele braço, mordeu com ira e rasgou de alto a baixo. E o anjo falou: não temas, eu estou contigo. Vamos em frente. Mas à frente o anjo falou: pare, olhe à sua direita abaixo. Olhei, contemplei, irmãos, essas vasilhas de barros, essas tigelas que os adeptos de Satanás usam para despachos, para obras negativas, obras de macumba, etc. Tinha milhares, umas quebradas, outras inteiras, outras de fundo para baixo, outras certinha, de boca para cima. E o anjo falou: vamos em frente, tem muita coisa a te mostrar. Mais à frente o anjo falou: pare, olhe à sua direita abaixo. Eu contemplei, irmãos, 3 pedras escuras de fumaça negra, como se fosse o formato de um fogão. E pela aparência ali, eu pensei assim: alguns demônios passaram por aqui, cozeram algo para si ou assaram algo para si. Quando eu terminei de pensar, o anjo me transladou, me arrebatou daquele local, do primeiro local ali, e me colocou em outro local mais acima, porque eu senti que eu subia, a minha alma subia. Então eu pude ter certeza que o inferno, ele tem vários apartamentos, vários andares, várias cavernas imensas, gigantescas. E aí o anjo me colocou em uma outra caverna. Quando de repente eu contemplei trevas, muitas trevas, densas as trevas. E
De repente, eu temi, deu medo, porque o anjo se ausentou de mim. Eu senti que ele se ausentou de mim e me preocupei. Naquelas trevas, densas trevas, eu fiz cálculo que se tivesse 2 pessoas ali, cerca de 2 centímetros, 3 centímetros de distância, não poderia se enxergar nem o vulto, porque era trevas, escuridão mesmo. E aí me preocupei. Em meu pensamento eu fiquei temeroso. Assim, Jesus, eu estou aqui sozinho, Senhor. O anjo me deixou aqui, estou sozinho nessa escuridão. De repente, irmãos, eu olhando para a minha frente, bem distante, longe, quilômetros, surgiu uma luz pequena, e essa luz, ela veio à minha direção, se aproximando. Cada vez que ela se aproximava, ela vinha crescendo. De repente, irmãos, eu pude identificar o que era aquela luz. Era, por incrível que pareça, um aparelho de televisão que vinha no ar. Mas este aparelho era gigantesco. E ele veio à minha direção. Aí eu pensei, este aparelho vai me esmagar aqui. Quando aconteceu o inesperado, este aparelho passou por mim. Ele passou e de repentemente, aquele local chegou a luz, clareou tudo, aquela caverna. Ao clarear, o anjo também se aproximou de mim, porque eu senti aquele fogo à minha direita. O Espírito de Deus me deu a entender que trevas não combina com luz. Os demônios estão em trevas, eles são trevas, mas os anjos do Senhor Jesus, eles são luz. Quando de repente, irmãos, o anjo falou-me: olha à tua esquerda. Quando eu olhei, irmãos, aquela imensa caverna, olhei para o teto, pedra. Olhei para os lados, era um barro vermelho, um paredão que desaparecia de altura. E aqueles paredões eram cheios de cavernas pequenas, vários buracos. E o anjo falou-me: presta atenção, olhe para as cavernas à sua esquerda. Eu estava prestando atenção, olhando, quando de repente, de um buraco daquele, saiu um homem com o corpo curvado, porque ele era muito grande, este homem. E o buraco onde ele saiu da caverna era menor do que ele. Então ele saiu de lá, se ajeitou o corpo, se acertou o corpo e veio à minha direção. Ele deu a meia volta e veio na minha direção, me olhando
de lá da onde ele saiu. E ele veio mexendo os lábios e eu pude contemplar os dentes caninos maiores, com as pontas agudas. E eu pensei, é o demônio mesmo. Quando eu pensei assim, o anjo transmitiu-me a mensagem e falou: não temas, é Lúcifer. Preste atenção no que ele vai te falar. Quando de repente, irmãos, ele veio à minha direção e de repente, na frente dele surgiu um escudo. E ele não pôde mais prosseguir. Ele parou cerca de uns 5 a 10 metros da onde eu estava. Ele permaneceu de pé e eu contemplando ele e ele me contemplando também. Ele fazia gesto de ira, de raiva. De repente, irmãos, eu olhando para aquele homem, ele tinha cerca de uns 4 metros ou mais. Este homem, ele saiu com uma fisionomia de um personagem de filme de TV. Ele veio sem camisa, ele tinha um físico tão formoso, somente com uma tanga. E de repentemente, eu olhando para aquele homem, começou a cair sobre a cabeça dele uma neve branquinha sobre a cabeça. E eu contemplando, de repentemente, só a cabeça dele desapareceu. Só ficou do pescoço para baixo. E aquele corpo na minha frente começou a se transformar num monstro terrível. 2 olhos nos lugares dos peitos, um nariz que se formou entre os 2 olhos até a altura do umbigo. Abaixo do umbigo rasgou-se uma boca terrível, horripilante. E quando se formou aquele monstro, o anjo transmitiu minha mensagem. Falou: agora preste atenção no que ele vai te falar. Aquele monstro começou a conversar comigo. Ele tinha voz áspera, grossa. Ele falou-me assim: você viu? Muitos já estão aqui comigo e daqui não sairão mais. Eu fiquei prestando atenção em tudo que ele falava e ele continuou a falar. Muitos que estão lá em cima é para aqui mesmo que vem. Naquele exato momento o Espírito Santo me revelou. Quando ele falou lá em cima, o Espírito Santo falou: é na terra, meu servo. E ele prosseguiu a falar. E falou assim: eu não estou gostando de uma coisa. Aí pensei o que era
e ele não estava gostando. Ele prosseguiu a falar: é que muitos estão com seus nomes escritos lá em cima. E Deus, no momento exato, me deu uma mensagem. No livro da vida, meu servo. E ele prosseguiu a falar: eu preciso deixar muitos, mas muitos não querem me deixar, através do vício do cigarro e etc. Quando ele terminou de falar essas palavras, o anjo me transladou, me arrebatou novamente, mais acima, em outra caverna mais acima. De repente, irmãos, aquela caverna era totalmente diferente das duas primeiras. Teto de pedras, laterais de pedras e piso de pedras. O piso daquela última caverna tinha vários buracos para baixo. Eu olhando para os buracos, de repente surgiu um demônio. Ele trazia um manto vermelho, uma corda preta na cintura, bem apertada. Esse demônio, ele me encarou, me olhou e começou a dançar em minha frente. Uma dança que a moda trouxe na década de 90. A dança chamada lambada. Esse demônio, ele se transformava em uma mulher. Esta mulher eu conheço aqui na Terra. E de repente o demônio se transformava na mulher e voltava à forma do demônio. Se transformou assim umas 3 vezes. E o anjo transmitiu minha mensagem. É o pombagira, meu servo, expulsa ele. Quando eu fui fazer menção para soltar as palavras, o demônio se assustou e retornou naquele buraco. Eu contemplei o manto estremecer e ele desapareceu. Novamente, o anjo me arrebatou. Para fora da tormenta, já aqui na terra. Eu estava em um local que deu muita piedade naquela terra, a terra seca, toda trincada, e eu estava no meio de uma estrada que desaparecia de distância. Interessante que o anjo me deixou ali novamente. E de repente, irmãos, oh glória, aleluia, eu passei a ouvir uma outra voz, a voz de quem está sentado
no seu trono. Aleluia. À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Aquela voz, quando soou, aconteceu um terremoto ali onde eu estava, tremeu tudo. E aquela voz dirigiu a mim e falou: meu servo. Oh, glória a Deus. De canto e faixão de canta alabaço. Aleluia. Eu estava ali em pé e pude ouvir essa nítida voz do Senhor que falava comigo. E ele prosseguiu a falar. Ele falou assim: preste atenção no que vai acontecer. Eu estava ali naquele local, eu não sentia nada nas mãos, segurando nada. Quando de repente eu segurei algo na minha mão esquerda e eu suspendi aquele algo para ver o que era. Por incrível que pareça, era um microfone que eu segurava nas minhas mãos. O glória. De repente, aquela mesma voz dirigiu a mim e falou: meu servo, olhe para o microfone, veja o que vai acontecer. Aí eu contestei com o Senhor. Falei: Senhor, para quem vou pregar aqui? Para quem vou falar aqui? Se está eu sozinho aqui, Senhor. Eu olhando para o microfone, este microfone, ele não foi feito por mãos humanas. Foi feito por mãos angelicais. Porque era todo de cristal. De repente, eu olhando para o microfone, começou a gotejar uma água cristalina de dentro do microfone. Oh, glória! Aleluia! Oh, maravilha! E aí, irmãos, aquela água foi aumentando a pressão, aumentou tanto, que eu precisei de trazer, segurar com as duas mãos, esquerda e direita, com as duas mãos, porque a pressão da água foi muito grande, se tornou-se uma cachoeira em minhas mãos. Aí eu pude dar os passos, pude andar sobre a terra. De repente, irmãos, conforme eu dava os passos, eu levava o microfone para a esquerda, para a direita, naquela estrada, naquela terra seca. E o Senhor bramou para mim e falou da seguinte maneira: meu servo, regue a terra, porque nela está plantada muita semente, e dessa semente nascerá muitas árvores, e dessas árvores darão muitos frutos. Quando o Senhor terminou de falar assim essas palavras, eu subi em uma velocidade que não tem no mundo, não tem na terra, uma velocidade semelhante àquela. Não vi por onde passei, não vi por onde entrei. Eu sei que eu cheguei em outro local,
esse local, o ar que se respira-se lá é diferente, muito diferente do daqui da terra. Lá é local de paz, local de amor, local de longanimidade. É local de vida, e vida com abundância. Eu estava no meio de um corredor, no meio de um conjunto de casas. Essas casas, todas elas no mesmo padrão, no mesmo modelo, no mesmo tamanho, mesma cor, todas elas brancas, não tem diferença uma da outra. E eu, contemplando aquelas casas, veio a mim aquela mensagem que está escrita pelo nosso irmão João Evangelista, o apóstolo João, no capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei e levarei vós para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, meus irmãos, se desvestiu, se revelou para mim a mesma visão que o nosso irmão João Evangelista teve, que está escrita na Bíblia Sagrada. Eu estava no meio deste corredor, uma terra que, um local que desaparece de distância, é muita distância, muitos quilômetros. Eu pude contemplar ali. De repente surgiu uma cidade, cidade, aleluia, de manto e de gás, te palai de canto e faixão de cantalabás, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, se desvestiu para mim a nova Jerusalém. Ela veio de baixo para cima. Aqueles edifícios começou a surgir diante de mim. E eu, contemplando aquela glória, aquela maravilha toda, eu pude contemplar, irmãos, que realmente a cidade é toda de ouro, é ouro puro, como está escrito pelo nosso irmão João Evangelista na Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, quando de repente eu pude contemplar que os edifícios daquela cidade é diferente dos edifícios das nossas cidades. Esses edifícios, no terraço, ele sobe um triângulo e acima desse triângulo, na ponta desse triângulo, sobe uma agulha muito imensa. Na ponta dessa agulha surge uma glória infinita.
quando eu estava contemplando essa glória, ela abria e fechava. Quando a glória do Senhor, naquelas agulhas, elas iam fechando, eu podia contemplar. Quando elas iam abrindo, eu fechava os meus olhos espirituais, porque eu não aguentava, eu não suportava a olhar para essa glória. E pude entender que quando nós estamos em um culto fervoroso, quando os crentes aqui na terra gritam glória, aleluia, manda glória para cima, essa glória também é correspondida. A glória que você manda para cima, dando glórias a Deus, Deus também retribui a tua glória no meio do povo dele aqui na terra. E aí, irmãos, eu contemplando esta cidade está reservada. Ela tem um escudo de cristal sobre ela, que não tem ninguém dentro dela. Eu contemplando para ver se tinha algum anjo. Não tem ninguém dentro dela. Aí eu pude entender que esta cidade está reservada para a igreja quando eu for arrebatada e chegar nessa terra santa. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu ali contemplando as maravilhas daquela cidade, de repentemente vozes como um coral de anjos, só que este coral não cantou louvores para me ouvir. Este coral, ele falou, bramou algumas palavras da seguinte forma: este nós conhecemos. Eu fiquei parado, imaginando, é comigo que esta voz está falando? Aí este coral prosseguiu: este prega verdade na terra. Quando este coral terminou de falar essas palavras, eu recebi como uma descarga elétrica e desci numa velocidade incrível. Já a minha alma se deparou com o corpo dentro da minha casa. E aí, irmãos, quando a alma chega para entrar no corpo humano, o corpo sente aquele choque, aquele repuxo. Oh, glória! Aleluia! E o corpo pula, recebe aquele choque. E eu olhei para o teto da minha casa. Eu só agradecia ao Senhor por ter não me deixado lá neste local de tormenta, local de sofrimento, local onde as almas estão já sendo punidas. E demorou cerca de uns 20, 25 minutos para mim refazer o tato do corpo, para mim se mover. De repente, irmãos, o mesmo anjo que me arrebatou chegou em meus ouvidos e falou-me: vá até a tua mesa, pegue caneta e papel, registre tudo o que te mostrei, vá a todas as igrejas, conte tudo
o que te mostrei. Serão bem-aventurados aqueles que crê. Aqueles que não crê, deixa eles comigo. Eu cuido deles. Então, irmãos, me levantei, obedeci a voz do anjo, registrei tudo para não esquecer. E até hoje, no momento exato, eu não me esqueci. As revelações, quando é de Deus, você não esquece. E eu queria agradecer a Deus por este privilégio, por esta oportunidade de estar aqui nesse estúdio, gravando esse testemunho para todos ouvirem e para todos testificarem as duas fases da vida futura, porque Deus me fez conhecer os dois lados, com Deus e sem Deus também. Eu já agradeço a oportunidade e vou fazer uma oração para Deus nos abençoar mais e mais. Ligue o teu pensamento ao alto agora e vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, ó Deus, por esta grande, infinita misericórdia, Senhor. Ó Deus, lhe dou graças, ó Deus, por esta grande, infinita oportunidade que o Senhor me deu de estar gravando, Senhor, este CD. Senhor da glória, obrigado, Senhor, por ter preparado este irmão, ó Deus, que sentiu do Senhor em me dar esta grande oportunidade de estar aqui hoje, Senhor, gravando esse testemunho. Senhor da glória, graças te dou. Visita, Senhor, a todos. Visita os hospitais, os caixas, quartéis, ó Deus. Visita todos mesmo. Em nome de Jesus Cristo, dai saúde, Senhor. Queima toda enfermidade. Queima todos os planos malignos, ó Deus. Senhor, ó Deus e Pai, faz a tua obra. No nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.